A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração sobre a depressão. Vou aqui mostrar para vocês na Bíblia, né? Pessoas, né, que já passaram por problemas também, né? Que aparentemente muito semelhante à da depressão, né? Uma das pessoas, né? Que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, muitos já devem ter ouvido falar, né? É o próprio Jesus, né? Que a Bíblia fala que ele sentiu uma tristeza de morte, uma angústia suprema que ele sentiu no momento que ele ia começar, né, a passar por tanta tribulação, por tanto sofrimento, né, para nos salvar. Então o próprio Jesus ele pediu, né, que se fosse possível, né, pediu ao Pai se fosse possível afastasse dele aquele sofrimento, mas que se não fosse possível, que se realizasse a vontade do Pai. Então, o próprio Jesus, né, para nos mostrar, né, que, que você não é diferente, que você não é uma pessoa má, né, às vezes por se sentir triste, né, por passar por problemas, né. Jesus mesmo disse que nós íamos passar por diversas aflições, né, nesse mundo, mas que é para a gente ter ânimo, a gente não desistir, para a gente não desanimar, porque ele venceu o mundo, né? Ele venceu o mundo passando pelo sofrimento, então não seria diferente com a gente. Então o Espírito Santo tocou muito no meu coração, pedindo para falar para vocês mesmo que para a gente não ficar olhando, né, para as mensagens, né, as notícias que chegam até nós, né, não tipo valorizar, né, potencializar o nosso problema, os problemas do mundo, né? A gente olhar, focar no problema e esquecer de olhar pro nosso Deus, né? Que é muito maior que qualquer problema. Deus quer que a gente olhe, que a gente veja, que a gente perceba que Deus tem cuidado de nós. A palavra que eu tirei hoje pela manhã, que Deus me deu hoje pela manhã, fala que Deus ele nos carrega. Deus falando que ele te carrega no colo. Mas que muitas vezes nós esquecemos disso, que nós não temos percebido que ele tem cuidado de nós. Ele continua falando que eu tenho amado vocês com laços de amor, tenho segurado vocês com laços de amor, com laços humanos, né? Com laços de amor. Então, isso me veio à memória logo a música que eu fiz há algum tempo atrás, que fala exatamente sobre isso, sobre esse laço de amor que Deus tem conosco. Então, é para a gente saber desse amor, que o amor de Deus não acabou, o amor que ele testemunha por nós em Jesus Cristo. Então, aqui cito outro exemplo, é o profeta Elias, que tinha acabado de vencer mais de centenas de profetas, né, de Baal. E quando uma mulher ameaçou ele de morte, mandou uma mensagem para ele, né, falando que ele que ia fazer a mesma coisa que ele fez com aqueles profetas de Baal, né, ele teve medo, ele fugiu, entendeu? Às vezes também a gente pode estar se escondendo, né, dos problemas, fugindo dos problemas, né? Mas aí a gente se esconde, a gente se entristece e a Bíblia fala que Elias ele pediu a morte naquele momento, ele preferiu a morte. E ele, né, que tinha vencido, que Deus tinha usado ele tanto, né? Ele teve medo e sentiu aquela tristeza, né? E pediu a Deus a morte. E Deus teve misericórdia dele e enviou um anjo para sustentar, deu ele alimento, né? Ele se comeu a primeira vez, dormiu de novo. Foi preciso o anjo de novo dar ele um alimento de novo para aí sim mandar ele levantar e ele levantou. Então às vezes você também está passando por isso, fugindo dos problemas, se escondendo, né? Não, a depressão, um dos sintomas é esse, né? A pessoa se isola, né, no quarto, não tem vontade nem de comer, de fazer nada, de levantar da cama, nem de tomar banho muitas vezes, né? A pessoa que está depressiva não tem ânimo para fazer nada. Então Deus te chama a levantar. Toma posse dessa palavra. O Senhor agora está enviando um anjo, né, aí para te tocar. O próprio Espírito Santo de Deus, né? Essas palavras que estão sendo lançadas. Então a palavra de Deus ela é viva, ela nos fortalece. Né? Ela é o nosso alimento, né? Como esse alimento que levantou Elias. Jesus agora te fala, levanta-se. Levanta-te e anda, né? Faça o que você tem que fazer, resolva seus problemas, peça perdão a Deus, né? Não necessariamente a depressão ela é porque que a pessoa se afasta de Deus, mas muitas vezes é por causa dos problemas, né? Quando aí você, assim, muitas vezes
Muitas vezes sim, é porque a gente se fala, se a gente pecou contra Deus e a mão de Deus pesou, né? Como o caso do rei Davi, né? Que ele pecou e a mão de Deus pesou sobre ele. Enquanto ele não confessou o pecado, ele sentia os ossos dele até rangerem, né? De tanta dor, de realmente Deus pesando a mão sobre ele. Mas outros casos a gente vê como Elias, né? Como o próprio Jesus, né? Que eles não fizeram nada ali, né? O próprio Jó, né? A Bíblia fala que era um homem justo. Então até o Jó também amaldiçoou o dia da sua vida, né? Foi tanto sofrimento que já não tinha gosto, né, de viver, né? Então, às vezes você também pode estar passando por isso, por tantos problemas, tantas dificuldades que você não vê mais prazer na vida, né? Você fala, eu nasci para ser um fracasso, né? Eu nasci para ficar sozinho, ninguém gosta de mim, né? Então, e que voz que é essa? Preciso você saber. Que voz que é essa que está falando no seu ouvido? O mundo espiritual ele é mais real do que nós imaginamos, meus irmãos. E essa luta não é contra pessoas, não é contra pessoas de sua casa, não é contra pessoas de carne e sangue, né? Mas é contra o inimigo, é contra o demônio. A Bíblia fala que ele é o acusador, né? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus realizou a salvação. Jesus, o Pai, né, enviou seu Filho, ele morreu por nós e ressuscitou. A salvação de Deus se realizou na minha vida e na sua vida. Basta você ter fé, tomar posse dessa vitória de Deus. Você é mais que vencedor. O acusador, ele foi derrubado. Aquele que acusava, né, os irmãos diante de Deus, né, lá no céu e também nos acusava aqui. A Bíblia fala que hoje Jesus, ele subiu e está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Então a Bíblia fala, se vocês pecarem, saibam que tem um intercessor fiel ao lado do Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então tome posse dessa palavra e passe a viver conforme Jesus Cristo viveu, né? Então não adianta a gente falar que crê, né? A gente precisa viver realmente. Então é levantar e buscar na palavra de Deus, ela que é o nosso alimento, né? Viver essa palavra, o que Jesus ensinou. É assim que nós ficaremos fortes, não mais desfaleceremos diante das dificuldades, diante das acusações do inimigo. Então é o inimigo que está te acusando, ele que está querendo te derrubar, ele está querendo que você tire a sua vida, né? Então, nesses momentos, né? Muitos já sentiram essa vontade de tirar a sua própria vida, então não faça isso. Jesus, ele já te deu a vitória, você é mais que vencedor. Tome posse dessa palavra e ouça essa música. Meu filho, se a vida lhe feriu e de tanta dor você a morte preferiu, não faças isso, você é mais que vencedor. Eu sou o remédio para curar a sua dor. O meu amor por ti não acabou. Não desista de lutar. Esse laço de amor ninguém pode cortar, nem a morte nem a vida. Todos seus pecados eu paguei naquela cruz. Não tem por que continuar a se acusar. Não faças isso, você tem um Salvador.
boa saída pra se livrar do acusador. O meu amor por ti não acabou. Não desista de lutar. Esse laço de amor ninguém pode cortar, nem a morte, nem a vida. De braços abertos, morri no seu lugar, para que tenha uma vida plena. De braços abertos, estou a te esperar. Não tenhas medo, já te perdoei. O meu amor por ti não acabou. Não desista de lutar. Esse laço de amor ninguém pode cortar, nem a morte, nem a vida. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então, retire de todo pensamento de morte, toda tristeza. Deixe Jesus ser o seu pastor da sua vida, que Ele nos conduz aonde há vida, e a vida em abundância. Concluo aqui com essa passagem que está em Romanos 8, que diz assim, Romanos 8, versículo 28, e vou pular para o 31 em diante. Aliás, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Versículo 31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar, separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Tome posse dessa palavra. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.